Bom, eu resolvi fazer esse vídeo não para te passar uma super lição ou para te ensinar alguma coisa, ou então te motivar de alguma forma. É realmente só para te contar como foi que as coisas aconteceram e como a gente chegou até aqui, né? Como estamos hoje nessa situação. Então, bom, eu sou o Júnior, para ti que ainda não me conhece. Eu tenho 30 anos, como vai estar aí no título desse vídeo, e hoje eu quero contar um pouco para vocês aí como foi que todos os projetos, né, todas as coisas aí da minha vida que eu planejei, que eu tentei fazer, deram errado até hoje, né? Tentar contar um pouco aí para vocês e também tentar entender, né, talvez vendo esse vídeo depois ou refletindo depois que estiver pronto, tentar entender um pouco por que será que tudo deu errado ou então o que foi que eu fiz de errado e que eu não percebi até hoje, para que todas essas coisas acontecerem da forma que aconteceu, né? Lá pelos meus 13, 14 anos eu resolvi vender doce na rua, né? Eu morava num bairro que tinha alguns lugares ali que eles produziam doces e esses doces eles davam para as crianças, realmente. Eram as crianças ali, talvez o mais velho tivesse uns 18 anos, 17 ou 18 anos, dos que vendiam doces, mas ainda eram crianças menores de idade, né? A gente ia lá nesse lugar, eles produziam os doces, a gente pegava, a gente saía, cada um com a sua caixa ali com seus doces, saía vendendo na rua, vendia pelo centro, né? E daí no final do dia a gente voltava e entregava a caixa ali, entregava o que sobrava, né? Entregava o dinheiro, pegava a nossa parte e seguia a vida, né? E isso eu ia fazendo ali todos os dias no período da tarde. Eu lembro que eu estudava de manhã nessa época e de tarde eu fazia isso. Qual que era o objetivo nosso naquela idade, né? Lá com 13 ou 14 anos, era pegar o dinheiro ali do final do dia, ir na lan house que tinha perto de casa e jogar um videogame, né? Jogar um PlayStation ali, jogar um Resident, um GTA, jogar um futebol com a gurizada, tomar um refri, né? Esse era o principal objetivo, assim, do serviço, né? Da gente era piar, essa era a noção que a gente tinha. Bom, e o que aconteceu? Teve um dia que eu saí para vender doce, eu não queria sair nesse dia, eu me lembro, né? Mas eu acabei saindo um pouco mais tarde, pegando o pós-movimento ali das fábricas, né, das firmas da região, que era 1 hora, então já estava mais fraco o movimento. E eu fui até lá, peguei minha caixa de doce e saí na rua. Só que o que aconteceu? Nesse dia eu acabei sendo roubado, acabou passando um cara, um piá mais velho de bicicleta, né? E levou minha caixa de doce embora. Cara, eu lembro que eu fiquei muito transtornada nesse dia. Eu fiquei algumas horas caminhando pela cidade sem saber o que fazer, porque eu não tinha os doces, eu não tinha o dinheiro. Eu não tinha mais o meu emprego, porque não tinha como eu voltar lá sem nada e o que eu ia falar. Se, tipo, sabe, eu era uma criança, não sabia nem o que eu ia fazer. Tava caminhando pela cidade e voltei para casa naquele dia, né? Depois pensando o que eu ia fazer. Aí cheguei em casa, contei para os meus pais o que aconteceu, né? Contei toda a situação, achando que talvez eles fossem me ajudar de alguma forma, né? Mas a verdade, o que eles fizeram foi rir, não lembro se eles riram, mas eles foram contra, né? Acharam que era eu que estava inventando aquela história, porque eu não queria trabalhar e daí no final alguém acabou falando, né? Que eu comi os doces e não quis voltar, não devolvi, não paguei, e que eu acabei comendo todos os doces que eu peguei naquele dia, inventei que fui roubado porque eu não queria trabalhar. Eu acho que isso foi uma coisa que me marcou muito, assim, sabe? Porque foi uma coisa que aconteceu e alguém inventou uma história totalmente diferente do que eu falei para não acreditarem em mim, para dizer que eu não queria trabalhar no final, sendo que, tipo, cara, qual seria o sentido disso? Se eu não quisesse trabalhar, eu não queria. Eu ia dizer que eu não queria ou não ia ir, sei lá. Mas não inventar tudo isso. Eu lembro que naquele ano também a gente foi a primeira vez que eu fui pra praia no final do ano, né? Foi com alguns membros ali da família, mais um pessoal desconhecido. E daí tava muito alta essa coisa de doce, né? Então na praia sempre tinha alguém vendendo doce. E daí essa história acabou sendo comentada, né? E o pessoal riu, brincou. E eu era uma criança, tava lá como convidado, né? Fiquei quieto, não falei nada. Só acabei concordando com a história, porque eu percebi ali que já me explicar ou comentar alguma coisa ou tentar passar a minha verdade, né, não ia funcionar, ninguém ia acabar acreditando. Com isso também, né, tive que procurar outro emprego e fazer outras coisas. Lembro que eu fiquei um tempo aí sem fazer nada para depois encontrar outras coisas e outras formas de ganhar dinheiro, né, um emprego de verdade, assim. Bom, continuando a história então, né, eu trabalhava e estudava, né, acabei ali uma época, trabalhava só meio turno à tarde depois disso, e daí com o fechamento ali do ensino fundamental, indo para o ensino médio, eu passei a estudar de noite depois de um tempo, né.
estudar de noite e trabalhava o dia todo. O que acontece? Para mim, eu achava isso muito cansativo. Então, depois de um tempo ali, eu acabei largando a escola, né? Acabei parando de estudar, até porque nunca fui muito incentivado também a isso, né? Sempre o incentivo era somente a trabalhar, trabalhar, trabalhar para ter alguma coisa na vida e não ali seguir o estudo, né? E hoje eu vejo que isso foi um erro grande, assim, porque eu vejo que outras pessoas que não pararam, que estudaram mais que eu, que tiveram mais acesso a estudo, talvez que tiveram uma faculdade depois, tem muito mais chance, tem muito mais oportunidades hoje do que eu tenho, né? Então eu me arrependo muito disso. Né? Então tem que estar fazendo alguma coisa a mais. Hoje eu estou estudando a mais, eu tenho que fazer muito mais para recuperar esse tempo que eu perdi parando de estudar. Então isso é uma coisa que eu me arrependo, que eu sinto que eu deveria ter feito, mas foi outro projeto aí que eu acabei fracassando na minha vida. Né? E tem aquela fase ali dos 18 anos, né? Que sempre a gente quer fazer a nossa carteira, de comprar o carro, né? Eu lembro que meus pais falaram que iam me ajudar, que iam comprar um carro quando eu fizesse a minha carteira. E acabou que eu fui fazer, fiz 18 anos, né? Eu já tinha o dinheiro, fui lá, comecei a fazer. E o que aconteceu? Eu lembro que eu rodei. Talvez pela falta de confiança, falta de experiência, com certeza, né? Com 18 anos a gente não tem experiência de nada. Mas talvez a falta de confiança ali também acabou fazendo... Ou excesso de confiança, porque, cara, eu fiz tudo super bem, eu achei que eu ia passar. Mas no final eu acabei rodando. E o que acontece também? Eu fico que os meus pais me falaram que iam me ajudar, iam me comprar um carro. Claro, não era obrigação deles, né? Mas eu estava fazendo aquilo ali justamente porque eles falaram que eles iam me ajudar, que eles iam colaborar com isso, né? E eu vi que no final, quando eles viram que eu estava realmente fazendo, que eu fui atrás, que eu queria fazer, eles mudaram totalmente o assunto, assim, tipo... Eles desistiram daquela ideia, sabe? Eles acharam que não ia pra frente, certo? Que eu não iria fazer, que eu não iria tirar minha carteira. E no final ali eu vi que eles não apoiavam mais, que eles já não falavam mais nada e que no fim aquilo não ia dar em nada. E daí eu fui fazer a carteira também ali, acabei rodando e com isso acabei largando, acabei desistindo, porque eu não ia ter condições de comprar um carro, eu não queria financiar naquela época também, porque ia ficar pagando vários anos ali o valor de 2 ou 3 carros. E, bom, eu ia trabalhar somente para pagar o carro, né? E... outra coisa que eu fracassei foi isso, então, mas eu acho que eu não me arrependo, porque todas as decisões que eu tomei há anos atrás me fizeram eu chegar onde eu tô hoje, tá? Mesmo as decisões boas ou decisões ruins que traçaram o meu caminho, né? Talvez mais decisões ruins, só que as boas também aí foram importantes, que fizeram eu chegar até aqui e eu ter algumas coisas boas que me restaram ainda foram por causa todas essas decisões, esses conjuntos, né? Esse conjunto aí de decisões que me levaram até aqui. Cara, eu lembro que nessa época também ali, desde que eu comecei a trabalhar CLT ali nos meus 16 anos, eu queria encontrar uma forma de ganhar dinheiro, cara. Eu queria encontrar uma forma, e naquela época a internet estava começando, digamos assim, né? Isso faz, 30 anos, faz 14 anos atrás, né? Então, pra mim aqui, pelo menos, a internet estava começando, estava tendo ali os primeiros acessos. Tanto é que eu só fui ter internet em casa, Wi-Fi, aos 18, né? Quando eu fiz 18, se eu não me engano, eu fui lá, assinei um plano de internet, coloquei a internet em casa, via rádio ainda, que era uma porcaria, qualquer vento, ela acabava caindo e não funcionava direito. Mas então, aí eu comecei a procurar coisas, né? Tinha acesso à internet, já tinha alguma coisa de YouTube, eu já gostava de assistir também, que também foi o que me motivou a criar o canal, né? Fazer vídeos. E eu comecei a ver renda extra, dinheiro online, ganhar dinheiro na internet, essas coisas assim. Comecei a estudar, comprei cursos, cara... Fiz alguns cursos, já gastei alguns mil em curso, apliquei algumas coisas que eu aprendi nos cursos, fiz tráfego pago, já tentei fazer tráfego orgânico, já vendi ali de afiliado no Instagram, né, criando conteúdo, chamando as pessoas, conversando, já fiz venda no WhatsApp, mas tudo isso acabou sendo em vão. Claro, eu aprendi, né, tirei as minhas lições, só que eu não sabia fazer, então eu estava aprendendo, não tinha dinheiro, não tinha computador, né? Hoje eu até tenho, até tá estragado o meu notebook, eu tenho que mandar arrumar. Mas eu não tinha condições de estar fazendo o que eu queria realmente, né? Não tinha como ter um canal no YouTube, como eu sempre quis, desde essa época que eu assistia vídeos, né? Um dos meus objetivos virou ser youtuber, né? Já tentei fazer canal de games aí, mas ninguém assistia. Canal de futebol também, mas ninguém assistia. Falando do meu lado torcedor, né? Tô até com a camisa do Brasil aqui e também não deu certo. Aí criei este canal aqui por último, né? Para falar um pouco de marketing digital, tentar ensinar alguma coisa que eu aprendi em todo esse tempo, em todo esse caminho, mas também, ao meu ver, não está muito certo, né? Claro, isso tudo eu entendo que faz parte do processo, né? Mas é outra coisa que até agora não explodiu, não bombou. Outra coisa aí que eu também fracassei, né?
tiveram outros negócios que até agora eu tentei fazer. Lá em 2018, se eu não me engano, 2019, eu queria comprar uma camisa do meu time, né? Eu queria comprar uma camisa do Inter e era muito caro em todos os lugares, até que eu comecei a pesquisar. E achei fornecedores de fora do Brasil que vendiam muito mais barato, né? Comprava direto de fábrica, muito mais barato, e naquilo ali eu vi uma oportunidade de negócio, né? Eu pensei, eu posso comprar essas camisas e revender. Tanto é que as primeiras ali, 5 ou 6, eu lembro que eu pedi, eu chamei algumas pessoas, ofereci para elas, peguei o dinheiro e comprei essas camisas. Eu lembro que demorou ali uns 90 dias para chegar, né? Mas já estava iniciando esse meu negócio. Acho que foi meu primeiro negócio, depois da internet, né? Não, isso foi antes, cara. Isso foi antes de eu tentar virar afiliado ali, vender produto online. Eu já tinha estudado um pouco, já tinha um pouco de noção, então eu resolvi investir nisso. Porque era um produto legal, uma demanda alta, né? Todo mundo quer comprar uma camisa do seu time aí. Então foi uma coisa que eu achei que daria bom, né? Só que eu não entendia nada de marketing, de tráfego, de audiência, não entendia nada de nada. Então tentei crescer um perfil no Instagram ali, tentei atrair as pessoas sim, investir em marketing, que foi péssimo assim. E no final ali, depois de uns anos, quando eu tentei retomar esse projeto, já depois de ter fracassado, né? Eu só perdi dinheiro também, não consegui retomar, eu não tinha dinheiro para investir, então também não conseguia retornar, não conhecia conheço algumas pessoas, mas não conheço muitas pessoas, né? Então também não conseguia ter uma rede de contatos ali muito grande para estar oferecendo, para estar fazendo essas vendas, né? Claro, sempre saía uma, vendia a outra, mas não era o suficiente para me manter, assim, para manter o meu negócio, né, estruturado. Um ano bom que eu tive, eu lembro, foi da última Copa do Mundo, que eu vendi, vendeu legal aqueles meses ali anteriores à Copa, né? Mas aí eu lembro que passou a Copa, eu não consegui manter, não consegui atrair clientes novos e também, foi uma merda, assim, realmente tive que parar, porque realmente não tinha o que fazer, né? Outro negócio aí que eu tentei fazer também foi criar conteúdo, né? Criar conteúdo nas redes sociais. Acho que teve essa página de futebol que eu usava para vender camisa, que foi a que mais deu certo ali. Consegui viralizar alguns reels na época, eu lembro chegar ali até nos 10 mil seguidores, só que essa viralização ali também só me trouxe visualizações e seguidores, né? Venda mesmo, dinheiro das camisas, foram bem poucas a partir disso, né, cara? Eu não sei dizer por quê, porque eram conteúdos de futebol, lances, gols, times, né? Coisas que estavam em alta e eu divulgava ali, eu fazia esses vídeos, postava nos reels, atraía seguidores, conseguia alguns milhões de visualizações, mas no final não convertia em venda, né? Eu não sei se realmente eu sou muito ruim, ou é falta de sorte, ou o conteúdo estava... Não sei se não estava totalmente alinhado, porque era na mesma dinâmica, né? Era futebol e era conteúdo de... Era as camisas e conteúdo de futebol, né? Então eu acho que estava relacionado, acho que era o mesmo nicho. Não acredito que as pessoas que estavam vindo ali não teriam nenhum interesse em comprar uma camisa, né? Mas enfim, consegui viralizar, consegui crescer o perfil com 10 mil seguidores e, cara, eu lembro que eu fazia ali umas 4, 5 vendas ali no mês, no máximo de 150, 200 reais, né? Então era bem difícil, assim, não conseguir manter também, e com isso eu acabei desanimando e acabei desistindo, né, acabei abandonando esse projeto por enquanto. Até estava pensando em voltar a retomar isso, né, mas ainda estou analisando aí como eu posso fazer, como eu posso retomar esse mercado aí que eu fazia, essas coisas que eu vendia antes, né. Já contei alguns aí que eu fracassei, né? Então agora vamos para o último, talvez o mais recente, né? Que foi ano passado. Eu recebi uma proposta, né, de uma pessoa muito próxima a abrir um negócio, né? Ela tinha já um escritório disso, já trabalhava com isso, né? Se deu bem trabalhando, que era um negócio de franquia, tá? Então abri os escritórios e atendi as pessoas ali daquela região. Bom, eu acabei acreditando, né? Infelizmente acreditei nas pessoas erradas e acabei investindo nisso, acabei indo para esse projeto. A gente começou o escritório em outra cidade aqui, não na minha que eu nasci ou que eu tô morando hoje. Era um pouco longe, assim, alguns quilômetros de distância. Eu fui para lá com a minha família, né? Tenho minha mulher e meu filho atualmente. A gente acabou indo para lá, acabamos tentando e, cara, tentei de tudo. Lá que eu comecei esse canal no YouTube aí também há quase um ano atrás, para criar conteúdo, contar também um pouco das minhas coisas. Mas acabou que deu tudo errado, a empresa não estava bem estruturada como eu imaginei, eles não conseguiam atrair os clientes. Eu lembro que a gente fazia um marketing lá,
Mas, cara, eles faziam um marketing muito ruim, coisas que pouco que eu sei de marketing, eu via que estava errado o marketing que eles estavam fazendo, a forma como eles estavam fazendo o marketing. Eu tentava passar para eles, tentava avisar, tentava conversar para a gente mudar, realmente encontrar um bom caminho, mas a maioria das vezes era ignorado, ou nada que eu falava ali era mudado, ou era posto em prática, enfim, não faziam nada para ajudar o meu escritório, porque eu queria ter mais clientes, eu queria vender mais. Eu acho que o negócio tinha potencial, assim, tinha tudo para crescer, né? Tanto é que eu acreditei, mas talvez as pessoas lá dentro não estavam administrando de forma errada. Claro, tinha a minha parte também, né? Ali eu posso melhorar, com certeza eu sempre busco melhorar, né? Lia livros, tentava aprender mais, tentava melhorar com minha comunicação, tentava entregar ali, atrair mais pessoas, né? Vender da melhor forma ali o produto, mas enfim, acabou que não dando certo, ficamos alguns meses lá, o pouco dinheiro aí que eu ganhei, a empresa levou, né? Ficou para eles. E também em outra parte a gente teve que investir um dinheiro muito alto e isso acabou não retornando ali em poucos meses. A gente mal conseguia comprar comida, na verdade. Tinha que pagar os 2 aluguéis, né? Pagar o aluguel do nosso apartamento, que a gente teve que largar tudo aqui, vendemos tudo que a gente tinha e fomos para lá. Tinha que pagar o aluguel do apartamento, o custo de vida ali, né? Mas o aluguel do escritório, então acabou que a gente ficou sem nada mesmo. Perdemos tudo nesse último projeto, né? Nessa última empreitada. Eu tive que vir morar com os meus pais aqui em Sapiranga, né, na minha cidade novamente, enquanto ela teve que morar com os pais dela. Outro projeto, eu acredito que eu fracassei, né, já então juntando com essa parte aí, né, da família, desse último negócio, foi realmente a minha família, né? Sempre tive o sonho aí de ter meu filho, de ter minha família, de ser pai, e aconteceu, né, nos últimos anos ali, 2023, né, a gente teve o nosso filho, aí depois disso a gente foi investir nesse projeto, saímos da nossa cidade, com muita coragem também fazer isso. Eu admiro a minha mulher por me apoiar, por ir junto comigo. E a gente foi e tentou, mas acabou que não deu certo, né? E hoje o que acontece? Eu tô morando aqui com os meus pais, ela teve que voltar para casa dos pais dela também por um tempo. Ela já não morava lá há mais de 10 anos. E daí, por causa disso, por causa do que aconteceu, ela teve que voltar para lá, né? Foi morar com os pais dela novamente. E é longe, a gente acabou se afastando, né? A gente fica aí, cara, dá o que? Uns 600 quilômetros, acho, de distância. E a gente consegue se ver ali uma vez a cada 2 ou 3 meses. Eu consigo reencontrar eles e ver a minha família, né? Ver meu filho, ver a minha esposa. E eu acredito que de todos os fracassos da vida, esse foi o pior, assim. Esse foi o mais difícil. De aceitar, né? Porque tudo que aconteceu levou a gente a isso, infelizmente. Então hoje eu não consigo ver aí o meu projeto principal, assim, digamos, de vida, que era ser pai, que era de ter a minha família. Eu vejo hoje como um projeto fracassado, né? Porque eu tenho eles, mas eles não estão comigo. Eu não consigo ser o pai que eu queria, eu não consigo estar presente, eu não consigo ensinar as coisas que eu queria para o meu filho. Vejo eles só de vez em quando, assim, né? Depois de um tempo, só por foto ou vídeo no celular. E a educação, né? As coisas que eu acredito, as coisas que eu queria ensinar para ele, eu não estou conseguindo. Ele está tendo que aprender aí com outras pessoas, né? Mas, acho que era isso que eu queria falar, né? Muito do que aconteceu, boa parte aí do que aconteceu, os projetos, né, como é que foi a nossa vida, mas eu não queria terminar esse vídeo de uma forma triste, assim, não dizer que dá tudo errado e a culpa é da vida, porque a vida é assim. Eu acredito que as coisas têm um propósito, que tudo acontece ligado à outra. Como eu falei, as decisões que eu tomei lá no passado, elas me fizeram chegar até aqui, me fizeram eu ter minha família, eu ter o meu filho, eu ter realizado essa parte, eu ser realizado aí nessa parte da minha vida, né, digamos assim. Mesmo tudo dando errado, as poucas decisões boas que eu consegui tomar me fizeram ter um resultado muito grande, assim, ter uma recompensa muito grande, né? Que é ter uma mulher que me ama, digamos assim, e um filho aí que eu sonhei, né? Então, apesar de tudo, todas as coisas estão interligadas. Não pense que o que acontece hoje aconteceu porque hoje é um dia de azar ou alguma coisa assim. Não, tudo está interligado, tudo vai ter um propósito lá no final. Se tu parar, tu olhar para trás, tu ver o que aconteceu de errado, tu vai ver que todas as coisas fazem sentido e que tudo aquilo que aconteceu te fizeram chegar até ali. Não foi uma decisão errada, não foi um dia ruim, não foi nada disso. Foi uma sequência de várias coisas, de vários anos acontecendo que fizeram tu chegar até ali. Tá? Acho que era isso o vídeo de hoje, então. Se tu
tu assistiu até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. Queria contar um pouco aí da minha história, do que aconteceu comigo, né? E te alertar também, cara, se tu tem 30 anos, não desiste, tenta, continua tentando, tá? Talvez uma hora as coisas deem certo, né? Talvez não também, enfim, mas tu continuar tentando e tu continuar aplicando algumas poucas decisões boas que tu tomar, pode te dar um grande resultado lá na frente, tá? Então, muito obrigado se tu assistiu até aqui, valeu e aguardem, talvez saiam próximos vídeos, né? Valeu, grande abraço e até o próximo.